Bora lá? Bom, eu não esperava por isso. Se passaram 4 anos desde o último vídeo que eu gravei sobre Borderline e foi o único vídeo que eu gravei. Depois eu só mantive alguns vídeos não listados nesse canal, apenas para mim guardar de recordação, apenas alguns registros que eu não não deixo público. Então eu não fiz mais conteúdo nenhum para esse canal. Inclusive esse vídeo anterior ele tá listado como privado nesse momento. Só que após 4 anos eu criei coragem de reassistir ele. E bom, ver se foi um vídeo bacana. E até que eu não achei tão ruim assim quanto eu me lembrava, porque ele na verdade era somente um vídeo de teste, não era necessariamente um vídeo para ser postado. Então ele nunca ficou público até esse momento. E depois de assistir agora, eu mudei minha visão sobre ele. Eu vou deixá-lo público e essa vai ser a parte 2 porque, cara, 4 anos. 4 anos. E assim, eu achei muito bacana que muito do que eu disse ali, o tempo provou que era mais do que só uma crença num futuro melhor. Mas, bom, vamos falar um pouquinho sobre aquela época. Eu tava. Eu tinha 20 anos, certo? Agora eu tenho 24 anos. Eu tinha 20 anos, eu tava num período muito complicado assim no meu tratamento, onde eu estava fazendo uso de substâncias ilícitas, estava tomando muito medicamento, sei lá, coisa de 3 comprimidos ao dia. E, bom, tinha uso de substâncias ilícitas e naquela época, se eu não me engano, pouco após a gravação daquele vídeo, eu atentei contra a minha própria vida, tive uma overdose e graças a Deus eu ainda estou aqui. Porque, bom, agora eu posso dizer com mais certeza ainda que quando a gente não desiste, quando a gente continua enfrentando, quando a gente continua lidando com as adversidades que a vida nos traz, a vida tende a sorrir de volta. Você pode não ser cristão, mas eu gosto muito de usar uma citação pelo menos da filosofia cristã. Pode não ser da fé cristã, mas você pode pelo menos estudar e conhecer a filosofia cristã em si. Entrega sua vida nas mãos de Deus, confia nele e ele tudo fará. Basicamente, esse é o resumo de como foram os últimos 4 anos. Hoje eu estou num ponto onde aos 20 eu jamais imaginaria que eu seria capaz de chegar. Bom, eu tinha fé de que as coisas pudessem melhorar, mas eu não sabia até que ponto ia chegar. Eu não posso dizer que as coisas estão perfeitas, né? Eu ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, né? Ainda falta muita coisa, tenho muitas ambições ainda, mas, cara, eu não consigo nem citar tudo que eu consegui conquistar desde então, porque a partir do ano seguinte, o vídeo foi gravado em 2022. No ano de 2023, tudo mudou. Tudo mudou. Foi uma mudança gigantesca assim na minha vida. E não foi fácil, mas eu cheguei onde estou agora e eu sou muito grato por estar onde eu estou agora, sabe? Bom, olha a diferença da qualidade de vídeo. Compara essa câmera, a qualidade de imagem desse vídeo para o vídeo anterior. Assim,
É fantástico. Fantástico, de verdade. Ah, mas parando de falar um pouco sobre metas e conquistas, voltando a falar sobre o transtorno em si, ah, com o tempo, além do transtorno borderline, eu descobri que eu também sofria com o transtorno bipolar, que é outro empecilho que eu tenho na minha vida, mas assim como o transtorno borderline, isso não é impeditivo pra nada. Ah, esses, esses transtornos, eles criam certas barreiras e limitações, mas não te impede realmente de chegar onde você quer. O que eles fazem é basicamente dificultar o caminho. E é justamente aquilo que eu falei sobre resiliência. A resiliência é extremamente importante, porque eu não sei quantas vezes eu estava prestes a alcançar um objetivo muito grande para mim e de repente assim vinha aquela aquele atraso, né? Não só por conta do transtorno, mas por outras questões também. Todo mundo todo mundo deve passar por isso em algum momento. Mas quando se tem o transtorno se torna mais uma dessas barreiras, mais uma dessas dificuldades que a gente tem que encarar e aprender a lidar. Então, sobre a, os sintomas hoje. Uh, Vamos falar sobre borderline primeiro. Eu não sinto mais aquele vazio absurdo, a necessidade da companhia das pessoas e de me relacionar e não, não fico mais aquela busca incessante por sempre ter alguém para preencher aquele vazio. Mas hoje eu estou me relacionando amorosamente, tal. Ah, tem seus desafios, mas é diferente de qualquer outra experiência que eu tive na minha vida até o momento. Porque hoje eu prezo muito pelo meu espaço, eu gosto de ter momentos sozinhos, de elaborar minhas ideias, esquematizar meus planos, sabe? Que era uma coisa que não existia antes. Antes eu realmente precisava da, da presença constante de alguém para suprir aquela necessidade minha. E aí eu ia para o uso de substâncias ilícitas, eu ia para automutilação. Eu tenho medo dessa palavra não poder ser usada no YouTube. Eu não sei mais como é que funciona no YouTube hoje. Se eu já não sabia naquela época, hoje eu sei menos ainda. Mas enfim. Eu não tenho mais pensamentos de autoextermínio recorrentes. Eu posso ter em alguns momentos e alguns picos, mas devido ao transtorno bipolar, quando eu entro nas minhas crises de mania ou depressão ou hipomania, é mais complicado que alguns desses sintomas voltam com bastante força. Mas quanto ao transtorno borderline, cara, a terapia é algo assim essencial, fundamental e capaz de te salvar. Se você sofre com transtorno borderline. Não é uma questão apenas de tomar medicamento, não é uma questão de viver medicado, porque é mais uma questão. Até onde eu entendo, o transtorno borderline soa mais como um conjunto de traumas que compõem um transtorno de personalidade. Ou seja, há padrões de comportamento que o indivíduo com esse transtorno tem devido a traumas, tá? Então, é muito comum você encontrar padrões fortes
de comportamento, como o uso de substâncias ilícitas, se machucar, a necessidade de ter alguém por perto para suprir um vazio que você sente e você não consegue nem explicar de onde vem. Até aquele ponto de você, às vezes, encontrar pessoas às quais você se apega e ela se torna a sua... O termo em inglês é favorite person, mas em português a tradução literária seria pessoa favorita. Aquela pessoa que você fica extremamente obcecada e é o seu melhor amigo, é a sua namorada, sei lá, o seu parente, coisa do tipo. É porque você encontra naquela pessoa uma forma de fugir da sua própria vida. Na rotina com aquela pessoa, nas conversas com aquela pessoa. Então, é um padrão também do transtorno borderline. Há muitas coisas assim que soam como uma doença até. Porque é muito forte, é intenso e é muito patronizado. Mas não é necessariamente algo que vai fazer com que você viva a sua vida inteira dopado, necessitando de medicação e acompanhamento clínico, tá? Em muitos casos você pode chegar num ponto onde você não dependa mais de medicação alguma e apenas a terapia já seja o suficiente para te ajudar, tá? Isso ocorreu comigo. Eu fiquei um bom tempo estabilizado, para falar a verdade, um bom tempo mesmo. E foi nisso que, infelizmente, apareceu o transtorno bipolar, que nesse caso infelizmente é uma doença, já entendemos que é uma doença neurobiológica e que necessita de acompanhamento clínico, muitas quase que sempre tratado com medicamentos, e isso para a vida toda. Então, por mais que eu tenha conseguido lidar melhor com o borderline, eu agora tenho que lidar melhor com o transtorno bipolar, que assim, tem seus altos e baixos, certo? Certo. A questão apenas é não esquecer de tomar medicação nesse caso, porque esquecer de tomar medicação pro bipolar é caótico, caótico, terrível, avassalador. Então, é outro tópico que eu poderia discutir em outro momento, mas aqueles que sofrem com o transtorno borderline e talvez tenham visto outro vídeo ou caíram nesse de paraquedas, a mensagem é terapia, paciência e resiliência, certo? É o melhor caminho para se dar bem com essa questão do transtorno e tudo mais. Porque, cara, é engraçado como a gente nunca imagina o quão longe a gente pode chegar, sabe? A gente sonha, a gente idealiza às vezes. Na depressão a gente perde os sonhos, a gente perde a esperança. Mas depois que o tempo vai passando e a gente permanece firme e de cabeça erguida para enfrentar tudo isso, é incrível como as coisas acontecem. No início desse mês, agora é dia 1º de abril de 2026, dia 6 de março, eu perdi o meu pai. E
não sei como que eu conseguiria passar por essa situação se eu não tivesse há tanto tempo vivendo no máximo, né? Vivendo, sentindo intensamente, né? Nem vivendo intensamente, que vivendo intensamente a gente tende por viver uma vida com com muitas aventuras por escolha própria, né? Mas no Transformer a gente vive aventuras não por escolha própria. É uma vida intensa. É uma vida intensa. O carro do gás me deu uma trégua pra finalizar. Não, ele não deu. Mas eu vou finalizar mesmo assim. Eu espero que a minha experiência tenha trazido algo, alguma lição para quem tá assistindo. E, enfim, força, paciência, resiliência. Manter sempre a cabeça erguida, mesmo quando for extremamente difícil. Tá? Vale a pena. Eu garanto com toda certeza que vale toda a pena.